Bem-vindo à série onde estamos personalizando aqui um Volkswagen Fusca. Batizamos ele de Ferrusca. Por quê? É uma mistura de Fusca com ferrugem, que é o que mais tem nesse carro. Além de mim, Henrique Carvalho também estão participando, minha noiva Daiane Pimenta e seu tio Lucas nesse desafio. Daiane é idealizadora do projeto, aqui manda em tudo, e o Lucas com seu inseparável abadá, que tem aquele detalhe com lixa e fita, e eu com cortes e cortes. E o que a gente vai fazer com esse Fusca é algo bem louco. Navegando pela internet vimos um Fusca bem diferente. Aí descobrimos que esse Fusca não existe. A ideia aqui é trazer o Fusca do Robert Design para a realidade. Eu acho que vai ser muito louco. E cara, eu tô bem curioso para saber como que vai ficar esse projeto. Estou mais curioso que vocês, porque a gente vai começar agora. Então já se inscreva para não perder nenhuma série do projeto Ferrusca. No episódio passado começamos a desenhar o teto do Ferrusca. Ganhou também o molde do vidro traseiro. Agora a Ferrusca está ganhando um novo formato. Agora a ideia é fazer uma estrutura e fazer com que esse pedaço de teto encaixe ali na parte desse Fusca. A gente tem muito trabalho, vamos ver o que vai dar esse episódio, então bora pro vídeo. É pessoal, olha só a diferença que deu. O teto é bem mais alto do que a gente está tentando fazer. Uma das ideias para deixar esse Fusca mais esportivo seria cortar o para-brisa e deixar mais rebaixado. Mas o para-brisa do Fusca já é muito pequeno, então a ideia é rebaixar o teto e ir baixando ele até chegar nesse vidro. É o que está acontecendo aqui, olha só. Nosso molde do vidro, isso aqui vai ser vidro. Isso aqui tudo que vocês estão vendo. Olha só, perante ao teto original. Agora a gente vai ter que fazer uma caída no teto do original do Fusca, fazendo ele descendo, encaixando aqui, ó. O modelo Targa é bem diferente aqui do que é essa parte superior do Fusca. Então o Ferrusca já está começando a ganhar vida e isso é bem interessante, cara. Agora que mexe com a cabeça da gente começa a ficar louco, bolando, adaptando as ideias aqui para tentar fazer isso aqui encaixar e ficar mais bonito. É pessoal, já tô aqui mó tempão pensando e nada de chegar em um acordo. O que eu fiz? Coloquei o teto aqui, ponteei novamente, né, onde a gente tinha cortado. Aqui é a nossa marcação que esse teto vai sair. A minha ideia de início, cara, não vou prometer nada, mas eu quero muito que esse teto seja o Targa que faz o automático, que abre a parte traseira do vidro, isso aqui levanta e guarda. A gente está tentando muito para fazer isso. Agora a gente entrou em outro conflito. Eu não sei o que acontece lá na realidade 3D, né? Porque lá não existe, é um 3D, é uma arte feita em computador, computação gráfica. O teto consegue entrar dentro do carro, eu não sei como que consegue. Olha aqui a largura do teto, ó. Tá vendo? Ó, tem 1,18 m. O que acontece? Essa parte vai abrir e o teto vai vir. Olha só a largura do teto. Vai vir e não vai caber, olha aqui, ó, ele bate. Não cabe, não cabe. A não ser que eu tire esse arco aqui e faça ele tentar entrar. Mas tudo que eu penso aqui, nada dá certo. Aí a opção seria tirar ele manual. Só que, cara, a gente gosta de desafio. Eu quero fazer algo mais para esse projeto. Eu estou muito esperançoso que isso aqui fique melhor ou fique igual que está lá na realidade 3D. E trazer para a realidade aqui do ao vivo e a cores. Mas tá difícil. Então a gente já ponteou tudo aqui, já está no formato que eu quero. Pelo menos esse desenho aqui ficou igual. Agora a gente tem que pensar mais para frente como fazer esse teto guardar aqui. Já vi que banco traseiro lá não tem, justamente por causa disso. É isso aí. O teto era muito ovulado, muito redondo, a gente conseguiu deixar ele mais reto para ficar igual tá lá. Aí amassando ele, as pontas traseiras saíram um pouco para fora. Eu vou cortar aqui
e tentar afinar mais o teto. Quem sabe assim eu consigo entrar. Então são vários testes. Cortamos aqui ó, uma parte do teto e ficou uma abertura, então pegamos aqui um pedaço de lata e ressoldamos aqui, ó. Ressoldamos, não, soldamos aqui na MIG 185 da Smart. Agora é só passar o flap aqui e deixar tudo liso, só que tem uma coisa que está me incomodando, está me deixando muito desanimado. É desanimador isso aqui, a ferrugem corroeu essa parte toda aqui. Aqui onde tinha aquele vidro traseiro lateral, aqui é uma parte que acumula água, aconteceu que a chapa aqui nessa parte aqui, ó, vai ter que tirar e trocar essa chapa aí e soldar de novo. E outra coisa também, a gente tá perdendo o design. Cara, é muito difícil isso aqui. E é uma coisa que, tipo, ninguém vai notar, mas eu trabalho com isso, eu tô notando. Aqui é tudo arredondado, ó. Arredondado, e aqui já começa a ficar reto, porque aqui a chapa acompanhava o teto. Então aqui deu um vinco muito vivo e aqui é arredondado, então isso aqui não tá batendo. E eu pensei em fazer isso aqui reto, acompanhando isso, já que a gente vai cortar. Só que eu fazendo isso aqui reto, combinando com a chapa que a gente já soldou aqui, ó, a porta aqui é arredondada, então eu teria que mexer na porta também. Então, cara, a gente está num problema aqui difícil com peça podre, que é a chapa podre, design não tá batendo, então tá difícil, é desanimador, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. É isso aí, o Tchuluquinho me salvou dessa vez. Tive que desmontar isso aqui, não estava entrando na minha cabeça. Aqui reto, o vinco reto com curva aqui não estava batendo. Então tirei, desmontei de novo. Tirei minha solda, não, que desanimo. Mas enfim, a gente teve aqui um recurso técnico conhecido como gambiarra. Vai ser uma forma aqui da gente não precisar fazer curva na chapa aqui, ó. Isso aqui já é curvado, é a parte da coluna ali da porta. Acho que vai ser legal a gente tirar aqui e reaproveitar ela nesse espaço. Ai, o Tchuluquinho tem cada ideia, cara, que eu te falar que eu gostei. Vamos ver se vai dar certo. Parece que a curva tá bem igual a essa curva aqui. Então a gente vai fazer esse Frankenstein agora com as próprias peças desse Fusca. Isso aí. Hora do almoço tá como? Vai morrer, hein? Olha o Ferrusque te olhando, esperando. Daqui a pouco.
reconstruí aqui a parte traseira, na verdade eu não reconstruí, eu fiz essa parte aqui, porque a gente cortou, tirou o teto, então consegui pegar algumas partes que são arredondadas, aproveitei da porta, como eu falei, e já coloquei no lugar, a gente veio ponteando, veio soldando, veio lixando. Cara, a MIG é muito boa para isso, refiz essa parte aqui de cima, coloquei vários pontinhos aqui, agora eu vou lixar aqui com o disco, deixar essa parte lisa, igual foi feito aqui. Depois o Luca faz um acabamento aqui com a parte de massinha, poliéster bem fininho. Esse carro aqui eu não quero muita massa não, o que der para tirar de podre e substituir por lata vai ser melhor. Esse aqui eu quero um carro tipo bem melhor mesmo, perfeito, do que gambiarra nesse carro, não quero não. Ficou confuso, né? ficou meio confuso isso, mas nada que gambiarra, filho. Eu quero esse carro aqui bem feito, só isso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Usamos aqui a MIG para fazer essa parte. Agora que entra a Evocut 40, né? Que é o corte plasma. Eu, o Luquinha, já fez um molde aqui. Qual que é a ideia? Fechar essa lateral aqui. Eu acho que agora que o Fusca vai começar a ganhar o seu formato novo. Ele vai deixar de ser Fusca e vai começar a nascer Ferrusca. Design aí do Robert Design, que a gente está se inspirando. Se possível, tentar fazer o mais parecido possível, até esse teto aqui a gente está quebrando a cabeça. A ideia aqui é colocar uma chapa, a gente vai cortar uma chapa ali no plasma. E é isso aí, ó, a gente vai fechar isso aqui tudo, ó. Eu acho que vai ficar legal, cara. Já dá para imaginar algo assim bem da hora, então bora. Cortou igual papel, nossa chapa 22 de aço. Essa canetinha aqui, ó, corta facinho. Essa caneta aqui na ponta tem um eletrodo. Isso aqui é o corte plasma Evocut 40 da Smart. Cara, essa máquina é tudo. Corta material até 4 milímetros. Corta qualquer tipo de material que conduz eletricidade, né, que tem a sua condução ali de metais. Corta. E ela não é por gás, muita gente acha que coloca gás nela, não, é ar comprimido. Pega a mangueira do compressor e liga ali, ela já tem o regulador de pressão dela e corta. E tem regulagem também de amperagem, isso é bem interessante. Então a gente cortou aqui, ó, a nossa chapa, agora vamos começar a moldar lá. Olha só que corte. Cara, eu gosto demais dessas coisas que dá a possibilidade da gente construir. Então, máquina de solda, corte plasma, vou deixar tudo na descrição aqui embaixo. Tem o WhatsApp do pessoal da Smart para vocês tirar alguma dúvida sobre máquina de solda. Se você interessar em alguma, já pode comprar também. Tem na loja do mecânico, a maior loja de ferramentas, tem a linha completa lá de máquinas de soldas da Smart. No worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you. Até que pra quem nunca fez isso, ficou legalzinho, olha aí. Fiz uma curva aqui na chapa. Eu pensei em colocar a chapa reta ali, mas no Fusca não tem nenhuma parte reta. Então a gente conseguiu fazer essa curvatura aqui, foi martelando ela até ela fazer essa curvatura. Pode ver que tem uma linha aqui, ó. Essa linha é onde eu vou dobrar para fazer o encaixe. Vamos ali, vou mostrar para vocês, hein. Isso aqui tá ficando muito legal, cara. Olha aí. Ela vem aqui. Tá vendo que ela excede aqui o limite do limite, ó. Ela passa para baixo. Eu já fiz isso aqui de propósito, porque qual que vai ser a ideia agora? Dobrar essa parte excedente para dentro para a gente ganhar mais rigidez na chapa. E é uma chapa fina e ela tá bem rígida por causa dessa curva. Eu acredito que o Fusca é curvado por isso, ele é todo de chapa fina e é uma estrutura bem rígida. Então as curvaturas, nervuras que tem em toda a lata é para dar resistência.
Eu dobrando isso aqui pra dentro, a gente vai conseguir mais resistência ainda nessa parte aqui, porque vai ser uma parte móvel. O teto targa vai saltar, vai guardar o teto e vai fechar. Isso aqui fica legal. Só que para eu dobrar isso aqui eu preciso, eu não tenho uma curvadeira que faz essa dobra, né? E mesmo se tivesse, seria uma dobra reta. O que a gente vai ter que fazer? Leves cortes aqui, pra gente acompanhar essa linha aqui, ó. E depois dobrando na mão. Legal. Esse desafio eu tô gostando demais, cara. Aí tudo é novo pra mim, muito legal. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, hola. Não. Sabe quem que é? Aquele cara lá dos Mortal Kombat. Mostra pra ele como é que faz, Luca. Sabe? Pode ir. Aí, ó. Aprendeu a ter picar o arame. No coco e abacaxi. O que você tá achando da soldadura nova, Luquinhos? Boa, hein? Monte demais. Ah, eu acho que não, viu? Pra você aprender muito. Ah, boa e bonita. Olha lá, distância certinha. Mantendo os padrões. Luquinhos, eu acho que tá melhor que você, viu, cara? Bem mais rápido. Melhor que nós? Aqui precisa de um preenchimento. Aonde? Deu brecha aí? Vai dar um. Ah, faltou. Igual de lá. A peça um lado é igual ao outro. De lá faltou um pedaço também. Ficou bom, hein, cara? Pontinho, ó. Nossa, até a distância certinho uma da outra. Ficou muito Parece perfeito. ponto. O Parece. Luca tá com inveja. Não nada, manjou. Ó. Foi viciante, né? Ficar dando pontinho. É. Quer ver só dá. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab at that, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. Será que vai dar certo? Última peça aqui do quebra-cabeça. Isso aí, a Daiane tá me ajudando. Ficou bom, hein? Já deu pra ver? Olha aí. Aqui vai ter que tirar um pouco. Tirar um pouco aí. Em cima? Tá sobrando um pouco. Ah não, daqui também, ó. Mas já estamos conseguindo um formato legal, hein? Tá bom. Já dá pra ver aqui, né? Tá continuando certinho. Aqui vai ser aerofólio, né?
cobrindo essa gradinha. E tá ficando show, cara. Muito bom. Tá me surpreendendo cada vez mais. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic. Deixar um recado para vocês da Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil, um e-commerce. Todas as ferramentas aqui do canal é da Loja do Mecânico. Isso aqui, ó, tá na promoção, ó. Lá, é o mês do aniversário da Loja do Mecânico. É esmerilhadeira Makita. Você sabe quanto tá o preço agora, Dai? Eu não vou saber o preço, mas se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui na descrição o site da Loja do Mecânico. E tem também nosso cupom de desconto para você comprar qualquer ferramenta lá do site. Fizemos aqui a parte de trás, mais específico a parte do teto, a parte targa que vai abrir isso aqui tudo. Cara, que desafio foi esse, hein? Isso aqui deu trampo, é uma parte que eu nunca fiz, até que tá saindo legal. Falta terminar de soldar e desbastar todas as soldas para deixar isso aqui tudo liso. Cara, já deu um formato, eu acho que tá bem bonito, tá ficando legal, tá ficando do jeito que eu quero. Nossa ideia é tentar deixar mais próximo parecido com o design do Robert e a gente tá conseguindo isso. Essa parte aqui vai ser vidro, acho que tá bem legal, cara, tá muito bom. Então é isso aí, pessoal, o episódio de hoje é esse. Se você gostou, deixe seu like e até o próximo episódio. Valeu!